somente em 8 versículos. E a pergunta é, então, se ele quer falar sobre tempo, se ele repete tanto essa palavra tempo, o que ele deseja nos ensinar? Qual é o propósito dessa passagem? Qual é o seu ensino para as nossas vidas? O que ele quer dizer com o tempo nesses versículos? Aqui, irmãos, eu já começo a delinear a minha fé e a convicção de que essa passagem não está centrada no homem, mas sim centrada em Deus. E o que eu quero dizer com isso é que, ao contrário de como comumente nós lemos essa passagem, ela não busca nos ensinar como nós podemos discernir o tempo correto de agir. Muitas vezes, ao ler essa passagem, nós pensamos que ela nos ensina a respeito do tempo correto de agir. Há tempo de fazer isso, há tempo de fazer isso, há tempo de fazer aquilo. Mas eu gosto muito do resumo do William Brown quando ele nos diz o seguinte: muito embora a humanidade seja o sujeito desses vários verbos no infinitivo, né? As pessoas plantam, elas arrancam, elas planteiam, elas saltam de alegria. Ele nos diz: o sujeito humano de maneira nenhuma é o determinante dos eventos. O pregador deixa claro que somente Deus é quem determina. Deus é o ator primário. Ele, embora implícito, ele constrói então o cenário temporal. Ele nos diz: a oscilação sempre constante do pêndulo do tempo é suspensa e sustentada firmemente por Deus. Em outras palavras, o texto não está falando de como nós podemos organizar o nosso tempo, mas sim de como Deus organiza o tempo na história do homem. O primeiro versículo, ele nos ensina: tudo tem o seu tempo determinado. O versículo 11, que nós não lemos, mas que leremos no futuro, nos diz que Deus fez tudo formoso e no seu devido tempo. Ou seja, o texto está falando de Deus e não de nós. Deus está falando das determinações de Deus e não de nós. O texto nos diz que Deus fez tudo no seu devido tempo. Por isso há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Por isso, então, por meio desses versículos e pelo contexto, nós percebemos que a intenção do texto aqui não é nos ensinar que o tempo é uma força descontrolada que leva as nossas vidas sem controle algum. Não. O tempo, assim como as demais coisas nesse mundo, está debaixo da soberana ação de Deus. Eclesiastes, então, apresenta o Senhor como aquele que possui total controle de todas as coisas, inclusive o tempo. E por isso ele deve ser glorificado e temido. Mais uma vez, irmãos, a mensagem de Eclesiastes nos ensina a respeito da vida e nos ensina a respeito da nossa experiência debaixo do sol. Mas agora, hoje, nós veremos que essa vida está debaixo do poder soberano do Senhor. Nós veremos isso por meio do tempo e aprenderemos que Deus é soberano e estabelece os tempos determinados para todas as coisas, o que nos leva, então, a honrá-lo e temê-lo. Aprenderemos isso em duas partes. Primeiro, nós veremos que todos os tempos são estabelecidos por Deus e Ele é soberano. E segundo, nós veremos que essas verdades nos ensinam a viver e a temer o Senhor. Em primeiro lugar, irmãos, Deus é soberano sobre os tempos. Veja que Salomão aqui ele quebra de maneira muito perceptível o assunto que ele vinha tratando antes. Ele quebra a estrutura na qual ele vinha seguindo. Ele vinha então escrevendo numa prosa, num texto corrido, num texto de argumentação, mas agora ele começa um poema, uma estrutura diferente. E aqui, irmãos, o poema hebraico ele é um pouco diferente do poema que a gente está acostumado. Geralmente, quando a gente pensa em algum poema, em poesia, a gente pensa em rimas. Mas não é assim que o povo hebreu pensava em poema. Nós vemos diversas características diferentes. O elemento para o judeu principal da poesia não era a rima, mas sim os paralelos. A demonstração, então, da beleza da poesia pode ser observada nos versículos. E veja que a partir do versículo 2 até o versículo 8, nós vamos ver sempre a repetição constante da palavra tempo. Tempo para isso, tempo para aquilo, tempo para determinada coisa, tempo para o outro oposto daquilo que foi colocado. A palavra tempo, então, é a chave. Ela é repetida 28 vezes a partir do versículo 2 e ela é repetida em 14 pares. E aqui nos mostra uma intenção interessante, porque parece apenas que eu estou contando números de palavras, mas não é bem assim. Porque a resposta para essa organização de Eclesiastes está no número 7. Os irmãos sabem que o número 7 na Escritura tem um sentido de completude, de algo que é completo. Isso vem desde a criação. Deus criou o mundo e todas as coisas em 7 dias. Ele acabou o seu trabalho em 7 dias. Por isso que Eclesiastes então pega o número 7 para falar daquilo que é completo, daquilo que está acabado então. Então o autor faz questão de nos dar 14 pares de situações, ou seja, 2 vezes 7, nos ensinando por 2 vezes 7, que Deus tem o controle sobre todas as coisas, sobre tudo o que acontece no mundo. É assim então que nós podemos perceber o primeiro versículo, quando ele então traça o tema que vai delinear todo esse poema.
Veja, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. O texto irmãos, nos diz literalmente que existe tempo para tudo debaixo do céu, onde nós vivemos. E nesse versículo, irmãos, existem duas palavras traduzidas por tempo. São palavras diferentes, mas recebem a mesma tradução. A gente lê tudo tem o seu tempo e há tempo. Mas no texto original são duas palavras diferentes, são duas palavras distintas. Elas possuem sim significados semelhantes, mas talvez exista uma diferença que nos ajude a compreender melhor aquilo que Salomão nos ajuda a entender. Primeiro, o primeiro termo traduzido por tempo é a palavra hebraica zemã. Eu não gosto muito de citar termos da língua original, eu acho isso cansativo e chato na pregação, e talvez seja chato mesmo, mas eu faço questão de citar essas palavras, porque se eu não citar, eu acho que vai ficar mais confuso ainda. O primeiro termo é esse termo hebraico chamado zemã, que significa tempo, mas que traz uma ideia de tempo determinado, de estação, de temporada, de ocasião. O segundo termo, que é o que vai se repetir ao longo de todo o texto, é a palavra et, que significa estação determinada. E aqui nós vemos uma diferença bastante interessante, porque na tradução grega do Antigo Testamento, a primeira palavra que aparece com tempo é traduzida não como oportunidade, mas sim como tempo cronológico. Ou seja, parece que o primeiro tempo se refere mais à cronologia, ou seja, há tempo para tudo. Tudo acontece debaixo do tempo. Mas a segunda ocasião que ele diz aqui, há tempo para todo propósito, parece que não está falando do tempo cronológico, as horas, os minutos, os dias. Ele está falando das ocasiões. Ele está dizendo, há ocasião para todas as coisas que acontecem debaixo do sol. O que eu quero dizer com isso, irmãos, depois de todas essas palavras chatas e complicadas, o que eu estou querendo dizer é que as palavras escolhidas por Salomão aqui nos ensinam que existem estações, tempos determinados e estabelecidos para todas as coisas que acontecem no mundo. Como nós já vimos e será confirmado, esses tempos foram estabelecidos e confirmados pelo Senhor. Ou seja, o texto não está dizendo que você tem tempo para fazer tudo o que você queria debaixo do sol. O texto não está dizendo há tempo para fazer tudo o que eu quero debaixo do sol. Não é isso. Eu preciso lhe dizer que você não vai certamente concluir tudo aquilo que você gostaria de concluir. Não existem horas, dias, meses suficientes para que a gente atinja todos os propósitos no qual colocamos o nosso coração. É preciso dizer que você não vai ter tudo o que você deseja, você não vai aprender tudo o que você queria aprender, você não vai realizar todos os seus sonhos, você não vai aprender tudo o que precisa ou que quer aprender, você não vai dominar os idiomas que deseja, os instrumentos musicais que quer, você não vai viajar por todos os lugares que deseja. Não há tempo para isso. A vida humana é curta. Certamente você vai planejar e não vai realizar. Certamente você vai planejar grandes sonhos e é provável que você não realize esses sonhos, porque não há tempo para fazer todas as coisas debaixo do sol. Mas então, se o texto não está dizendo que tem tempo para tudo, o que o texto então está nos dizendo? O texto está nos dizendo que Deus determinou tempo para todas as coisas debaixo do céu. O que ele está nos dizendo? Está nos dizendo que nós não vivemos num mundo de chance, um mundo de acaso, um mundo de sorte. Ele está nos dizendo que o mundo não é um jogar de dados, onde nós podemos ter sorte ou azar. Tudo acontece nesse mundo, tudo que acontece nesse mundo é fruto do controle soberano de Deus. Até o acontecimento mais casual, até o acidente mais improvável, até as ações mais indeterminadas do mundo estão debaixo do poder soberano do Senhor. Para tudo há um tempo determinado, para todo tempo há um propósito. Isso não depende do homem, do seu pensamento, do seu esforço, da sua vontade, mas de Deus. E como nos ensina tão bem o puritano Charles Bridges, ele diz, essa soberania de Deus é a administração sábia, regular, ordenada de alguém que vê o fim desde o começo e para quem não há contingência prevista, cujo olho é onisciente em meio ao que nos parece uma confusão inextricável. Alguém que tem uma percepção completa e intuitiva das relações e tendências infinitamente diversas nesse mundo. Alguém que discerne tudo com sabedoria e faz com que tudo se harmonize com perfeição. Em palavras mais simples do que a dele, a administração soberana do universo e de tudo o que acontece de maneira sábia, prudente e harmônica. O que eu quero dizer é que Salomão está nos dizendo que por mais que o tempo pareça ser desorganizado,
por mais que aconteçam imprevistos, por mais que aconteçam coisas que a gente não prevê, tudo é perfeitamente organizado pelas mãos soberanas do Senhor. Por isso que Salomão diz: tem tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado. Ou seja, as coisas não acontecem ao acaso, as coisas não acontecem sem uma determinação. Tudo acontece por causa da determinação de Deus. Tudo acontece por causa da soberana mão de Deus que organiza todas as coisas. É Ele que opera soberanamente, com todo o controle, aquilo que acontece. Nós vamos ver então, isso se dá na realidade. Veja o versículo 2. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Perceba que esse versículo 2 deixa claro que o texto não está falando dos homens em primeiro lugar. Porque ele diz que Deus estabeleceu o tempo de nascer e o tempo de morrer. Ora, ninguém escolhe o dia que vai morrer, nem mesmo, muito menos, o dia que vai nascer. Nós não escolhemos nascer, quanto mais o dia, quanto mais o momento. E aqui nós vemos claramente que o Senhor está colocando nas suas mãos e não nas mãos dos homens a determinação dos tempos. Ele diz: há tempo de nascer e há tempo de morrer, e quem determina todas essas coisas é Deus. Como mais uma vez a gente lembra da poesia, e por isso que eu quis falar antes, a poesia hebraica ela tem um outro recurso que chama merisma. E é um mecanismo quando a gente usa os extremos, o início e o fim, para mostrar que tudo aquilo que está no meio é compreendido pelo Senhor. Por exemplo, quando o salmista diz: olha, se eu subo nos céus ou se eu desço o mais profundo abismo, ainda assim o Senhor está comigo. O que ele está querendo dizer? Que não importa o lugar, o Senhor está com ele. Parece que Salomão está fazendo a mesma coisa. Ele diz: olha, há tempo de nascer e há tempo de morrer. Ou seja, Deus é soberano sobre todas as coisas que acontecem na nossa vida, desde o nosso nascimento até a nossa morte. Ele não está dizendo apenas que Deus domina sobre o nascimento ou sobre a morte. Ele está dizendo que Deus domina sobre tudo, sobre toda a nossa vida. Ele que determina quando nós nascemos, determina quando nós morremos. Ele determina a nossa vida. E aqui, irmãos, claramente nós vemos como o Senhor é soberano sobre todas as coisas. O texto não está falando da gente, ou de como a gente determina, ou como a gente conhece os tempos, mas está falando de como Deus é soberano para estabelecer todas as ocasiões. Tudo aquilo que é, aos nossos olhos, imprevisível. É o que nós encontramos então no versículo 2. Eclesiastes nos ensina que Deus é soberano para estabelecer o nosso nascimento, a nossa morte. É soberano para estabelecer o tempo de se plantar, o tempo de se colher. Como, mais uma vez, nós vemos, há tempo de nascer, há tempo de morrer. Refletindo bem sobre isso, Matthew Henry diz, aquelas coisas que para nós parecem mais casuais e contingentes, no conselho e na presciência de Deus, são pontualmente determinadas e há uma hora fixa delas e não pode ser antecipado nem adiado um momento. É muito comum, irmãos, que com o passar do tempo a gente comece a desejar dominar sobre as coisas do mundo, desejar dominar sobre a nossa própria vida, sobre o tempo da nossa vida. Nós desejamos dominar até mesmo o dia que nós vamos morrer. Nós fazemos tratamentos, nós cuidamos da nossa saúde e não há nada de errado em fazer isso, muito pelo contrário, é mandamento bíblico, nós devemos cuidar da nossa saúde, mas o problema é que quando nós pensamos que essas coisas estão no nosso controle, quando nós pensamos que é o nosso dinheiro que pode nos dar saúde, que é o nosso dinheiro que pode nos manter vivos, que é o nosso plano de saúde que vai nos sustentar e vai aumentar os nossos dias. A verdade que Eclesiastes nos diz também é que os nossos dias estão determinados nas mãos do Senhor. Desde a formação no ventre das nossas mães, o Senhor já conhecia todos os nossos dias. Desde toda a eternidade, Deus já conhecia os seus passos, já havia determinado os seus passos, já havia estabelecido todos os dias da sua vida. A nossa vida, com todos os seus tempos, estações, ocasiões, tristezas, alegrias, frustrações, foi determinada pelo Senhor. E isso, irmãos, deve ser, sem sombra de dúvidas, uma fonte de alegria e alívio para o crente diante das ansiedades desse mundo. Saber que o Senhor já conhece os seus dias, saber que o Senhor já conhece o que vai acontecer amanhã com você, que o Senhor já determinou isso tudo em sua soberana graça, deveria então nos dar alegria e nos dar alívio nos momentos de aflição. Os nossos dias, desde o tempo do nosso nascimento até o fim, até a nossa morte, não são frutos do acaso,
não são frutos da sorte, não são frutos do destino, são frutos da ação poderosa de Deus no mundo. As nossas vidas, a vida de quem nós amamos, a vida da nossa família, da nossa igreja, sempre esteve, está e estará nas mãos do nosso Deus. E aqui, irmãos, é verdade, o Eclesiastes está nos dizendo muito bem, o pregador está nos dizendo também, nós não vivemos num mundo perfeito. Essa é a mais plena verdade. Porque Deus estabeleceu o mundo, mas o autor Eclesiastes, o pregador, ele nos diz que Deus fez tudo formoso e no seu devido tempo. Nós sabemos disso. Gênesis nos diz tão bem que Deus criou todas as coisas, ele olhou, ele viu e disse, tudo isso é bom, tudo isso é muito bom. Mas a gente sabe que as coisas não ficaram tão boas como Deus havia criado. Nós sabemos que o pecado entrou no mundo e que esse pecado afetou o mundo, que esse pecado afetou o homem. Esse pecado então destroçou a criação de Deus. Tanto é assim que Salomão ele precisa dizer que há tempo de morrer. No mundo perfeito não existiria essa frase, tempo de nascer e tempo de morrer. Porque a morte não é natural para o homem. A morte ela é fruto do pecado, como Paulo vai nos dizer em Romanos, o salário do pecado é a morte. Mas Deus não criou o mundo com o pecado. Deus não criou o mundo no pecado. O pecado, então, não é um acidente, porque Deus não perdeu o pecado de controle de vista. Mas sim, o pecado está nas mãos do Senhor para glorificar o seu nome. Mas o resumo de tudo isso é Deus fez tudo bom. E a frase de Deus não seria há tempo de nascer e tempo de morrer, mas há tempo de nascer e tempo de vida pela obediência aos meus mandamentos. Contudo, o homem distorceu a frase. E a frase que era há tempo de nascer e há tempo de viver eternamente se tornou há tempo de nascer e tempo de morrer. A vida do homem não era para ser assim. A vida do homem não era para seguir esse fluxo de nascimento e morte. Mas hoje ela é assim. Mas a grande esperança que Salomão nos ensina não é uma esperança de um Deus que é bom, mas que perdeu o controle de todas as coisas. Não, é a esperança de um Deus que é bom e que continua tendo controle sobre todas as coisas. Mesmo no mundo imperfeito, ainda na morte, o Senhor Deus é soberano e nós podemos afirmar que Ele tem controle sobre todas as coisas. Mesmo que a morte não fizesse parte do mundo criado por Deus, ela entrou no mundo pela permissão de Deus e pelo controle soberano de Deus. Deus não perdeu o controle de todas as coisas e ainda que a gente nasça, cresça e morra um dia, o Senhor Deus continua soberano e Ele é tão soberano que Ele administra todos esses dias. O Senhor não perdeu o controle da morte. O Senhor não perdeu o controle da vida. Nós vivemos por Ele, nós morremos também por Ele. Da mesma forma, o texto nos diz que há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Porque até mesmo as plantas encontram esse mesmo caminho. Até mesmo as plantas encontram o seu dia de início e o seu dia de fim, e tudo isso é dado pelo Senhor. E aqui nós conhecemos muito bem que nenhum agricultor ele planta ou semeia seu campo numa estação desfavorável, porque o agricultor ele olha para o tempo estabelecido por Deus e reconhece a estação apropriada para plantar. Porque Deus determinou que seria assim. Porque Deus determinou os tempos de plantar e de colher, então o homem enxerga esse tempo e vive de acordo com esse tempo. Como Douglas Wilson precisamente resume o texto, ele nos ensina, então, que o texto não está nos dizendo que agora é tempo de semear e que alguns meses depois é tempo de nos apressar, de correr e de ir à messe para ceifar. O texto está nos dizendo que nós somos postos no mundo e que esse mundo não foi organizado por nós. Não somos nós que decidimos o dia de plantar, não somos nós que decidimos o dia de colher, não somos nós que mudamos o ciclo da natureza, não somos nós que determinamos o dia do nascimento, nem o dia da morte, nem mesmo o dia que nós plantamos ou o dia que nós vamos colher. Tudo isso foi designado por alguém que é maior do que nós. Tudo isso foi designado por alguém que é soberanamente maior do que nós. Nós estamos debaixo da autoridade dessas repetições de Deus. Nós fomos postos sob essa autoridade, pela mão e pelo propósito do Senhor. O mundo não foi criado por nós. O mundo não é sustentado por nós. O mundo não é dirigido por nós. E que alívio! Graças a Deus o mundo não é administrado pelos homens. Graças a Deus não é o homem quem decide quando planta e quando colhe. Não é o homem quem decide o dia de nascer, o dia de morrer. Louvado seja o Senhor por isso. Você não precisa ficar ansioso com o dia de amanhã. É aquilo que Eclesiastes nos ensina também.
Você não precisa se preocupar com o tempo de colher, ele vai chegar. Nem com o dia de plantar, ele também vai chegar. O mundo está quebrado, o mundo está corrompido. O dia da morte vem, é verdade, mas Deus é soberano. Você não precisa ficar contando os dias da sua vida, esperando o dia da morte. Você pode descansar no Senhor e saber que esse dia está nas mãos dEle. Esse Deus é verdadeiro, é soberano sobre todas as coisas do mundo. E quando nós olhamos para essa verdade, nós percebemos que nós, as nossas vidas, quem nós amamos, todos estamos nas mãos do Senhor. Não há notícia melhor para ouvir. Não há melhor lugar para estar do que nas mãos de Deus. É por isso que o salmista, então, no Salmo 31, ele nos diz: quanto a mim, eu confio no Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus, nas tuas mãos estão os meus dias. O salmista se alegra porque os dias deles estão nas mãos do Senhor. E ele diz, eu confio em ti. Essa deveria ser a nossa oração. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher. Porque Deus fez o mundo assim, nós deveríamos confiar nele e descansar nele. Deus é soberano, estabelece os tempos determinados para todas as coisas que acontecem nesse mundo debaixo do sol. E como nós vamos ver agora, no segundo momento, isso nos ensina a viver e nos ensina a temê-lo. Veja que depois de estabelecer a verdade da soberania de Deus no primeiro e segundo versículo, nós vemos agora que Salomão vai tratar desses tempos estabelecidos pelo Senhor. Ele vai agora nos levar para uma reflexão prática do desenrolar soberano do plano de Deus no mundo que Ele criou. E lembre-se, o mundo é imperfeito e é quebrado pelo pecado, mas ainda podemos enxergar as mãos de Deus que guiam essa história. Veja, essa é a maravilhosa notícia que Eclesiastes tem para nos dar. E ele começa a nos dizer isso no versículo 3 e 4. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Por mais que muitas vezes a morte pareça estar no controle dos homens, a verdade é que não está. Deus estabeleceu o tempo para o nascimento, Deus estabeleceu o tempo para a morte, Deus estabeleceu o tempo até mesmo para matar e o tempo para curar. A verdade que o autor está querendo dizer aqui claramente é que a morte está nas mãos do Senhor. Cada flecha, cada bala segue uma trajetória estabelecida. Da perspectiva de Deus, não há bala perdida, não há flecha perdida, não há erro, não há acidente. O rei Acabe provou disso quando ele foi atingido por uma flecha perdida que entrou entre as juntas da sua armadura e o levou à morte. Aquela flecha não estava perdida. Aquela flecha estava cumprindo o propósito do Senhor, que foi profetizado pelo seu profeta. Não há acaso para Deus. Os tempos de vida e os tempos de morte estão nas mãos do Senhor. Isso é interessante porque no tempo de guerra, a vida e a morte parecem estar nas mãos dos homens. Parece que são os homens quem decidem quem morre e quem vive. Isso acontece nos muitos homicídios, nas muitas guerras, nos muitos desastres que acontecem pelo mundo. Parece que o homem, um grande ditador, um grande exército, está com a morte nas mãos. E não é essa a verdade que o Senhor nos ensina. Deus estabeleceu o tempo da morte, o tempo da vida. Deus estabeleceu o tempo de matar e o tempo de curar. Os homens que se acham donos da vida, eles vão ser julgados e condenados por Deus, que é justo e soberano. Porque quando os homens usam de violência para tirar a vida humana como se fossem donos dela, eles estão quebrando o mandamento do Senhor e não percebem que há tempo de matar e tempo de curar e que esse tempo foi estabelecido pelo Senhor. O homem não reconhece que o poder da vida e o da morte estão nas mãos do Senhor e eles por si só querem dizer quem vive e quem morre. O homem não pode dizer quem vive e quem morre. Isso está nas mãos do Senhor. E por mais que isso pareça estranho, porque os homens matam nesse mundo, nós sabemos que essas mortes não fugiram do controle de Deus. Assim também há tempo de derribar e tempo de edificar. O autor nos lembra aquilo que o Salmo nos diz tão bem, que se não construir, se não for o Senhor, em vão trabalham os que constroem, os que edificam a cidade. Ele diz, olha, Deus estabeleceu o tempo de derribar, Deus estabeleceu o tempo de edificar. Não é o homem que é o agente principal das construções, das demolições. Lembre-se disso, a Assíria se vangloriou porque destruiu Israel com as suas próprias mãos, mas o Senhor nos diz que Ele lançou o machado sobre a árvore de Israel.
Quando a gente constrói muitas coisas, quando a gente constrói impérios, quando a gente constrói uma vida financeira estável, a gente pensa que foi o nosso braço forte. Mas Salomão está dizendo, olha, tem tempo de edificar e tem tempo de derribar, e quem estabeleceu isso foi o Senhor, não é você. Da mesma forma, há tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. E mentem aqueles que dizem que os homens, em especial os crentes, deveriam viver sempre bons momentos e alegria sem fim. É o que nós mais vemos, pregadores que dizem que Deus não estabeleceu para o crente dias de tristeza e de choro, mas somente dias de alegria e de perfeição. Mentira! Eclesiastes nos ensina, Deus estabeleceu até mesmo o dia de tristeza. E que consolo perceber que até mesmo no dia da maior aflição, no dia do maior choro, Deus não está ausente, distante, olhando para o nosso sofrimento. Deus mesmo estabeleceu esse dia. Como o mesmo Salomão nos ensina no capítulo 7, no versículo 14, abra comigo, Eclesiastes capítulo 7, versículo 14. Eclesiastes 7, 14 nos diz: no dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois. Há dias em que nós choramos e pranteamos. Há dias em que nós nos alegramos e saltamos de alegria. Ambos os dias, o dia bom e o dia mau, foi feito pela mão do Senhor. E como isso precisa ensinar o nosso coração? Porque muitas vezes nós partimos da ideia de que Deus só fez o dia bom. Deus só fez o dia de alegria. Deus só fez o dia onde a gente vai rir, onde a gente vai festejar. Mas o dia mau é o fruto do trabalho de Satanás. Até mesmo Satanás, irmãos, está no controle das mãos poderosas e soberanas de Deus. O dia mau é fruto da soberania do Senhor e tem os seus propósitos. Lembra? Há tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Deus tem os seus propósitos e Ele vai executar os seus propósitos no tempo determinado. O Senhor não só nos promete dias felizes e dias bons, mas nos ensina que há dias determinados tanto para a dor quanto para a alegria. Vai ter dia que você vai chorar, vai ter dia que você vai rir, vai ter dia que você vai festejar de alegria, vai ter dia que você vai prantear, vai ter dia que você vai rir, vai ter dia que você vai chorar. A promessa, porém, é que todas as coisas, até mesmo as mais dolorosas, foram feitas pelas mãos do Senhor. E como nos diz o apóstolo Paulo, todas elas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Seja qual for o nosso dia, bom ou mau, nós podemos descansar que ele foi feito pelas mãos de um Pai bondoso que sabe o que nós precisamos. Isso é uma verdade tão maravilhosa que nos leva a descansar, que nos leva no dia de aflição saber que esse dia foi feito pelo Senhor e que há um proveito nesse dia, que há um propósito nesse dia. O propósito pode não ser o que nós queremos, mas há um propósito até mesmo no dia mau, porque o Senhor fez e o Senhor diz que há propósito para todos os dias, para todos os tempos debaixo do sol. Versículo 5, então, ele diz que há tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. E aqui, irmãos, é um dos versículos mais difíceis de entender, talvez, de Eclesiastes, quando ele diz que nós temos tempo de ajuntar e espalhar pedras, porque a gente não sabe exatamente o que ele queria dizer com isso. Alguns vão sugerir que isso se referia a um tempo de guerra, onde o povo de Israel jogava pedras, ajuntava pedras para jogar na colheita dos inimigos, para que eles não pudessem plantar e colher, e depois da guerra, então, eles recolhiam essas pedras para novamente plantar e colher. Porém, talvez seja mais simples acreditar que ele está falando também da construção. Há tempo de colher pedras, de recolher pedras para plantar, mas também há tempos para espalhar essas pedras, ou seja, para derribar aquilo que foi construído. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não estabeleceu o tempo onde a gente vai ajuntar as pedras, em vão é o nosso trabalho. Da mesma forma, há tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Porque no casamento a gente abraça os convidados com alegria. Na igreja termina o culto, a gente abraça os irmãos com alegria. No tempo de saúde nós abraçamos, mas no tempo da enfermidade nós evitamos o contato com o próximo. E tudo vem de Deus. O dia onde a gente se abraça com alegria, o dia onde a gente não se abraça porque nós estamos doentes, ou porque não é o melhor momento para os abraços, tudo vem do Senhor.
O problema é que quando a gente quer viver a vida do nosso meio, a gente quer sempre um aspecto da vida. Ou a gente quer sempre abraçar, ou a gente quer sempre estar longe, ou a gente quer sempre a alegria, ou a gente entra numa amargura completa e não consegue perceber que tudo vem do Senhor. Como nos diz o versículo 6, há tempo de buscar, há tempo de perder, há tempo de guardar e há tempo de deitar fora. Aqui, irmãos, é uma verdade que certamente é inequívoca nas nossas vidas. Existe tempo onde nós buscamos e lucramos, mas existe época onde nós perdemos e temos prejuízo. É Deus quem nos faz obter riquezas, é Deus quem nos dá o lucro, é Deus quem nos dá as propriedades, mas também é Deus que tira essas propriedades de nós. Também é Deus que nos faz perder finança, também é Deus que nos faz ter prejuízos. É o Senhor que permite o lucro, é o Senhor também que permite o prejuízo, é o Senhor que nos faz acumular bem, é o Senhor também que tira esses bens de nós. Contudo, lembre-se como nos ensina Jó, tudo é do Senhor. Se Ele deu, Ele pode tomar. E em tudo deve ser louvado o nome do Senhor. Há tempo de acumular, há tempo de sofrer prejuízo. Ou seja, nós não dependemos da agitação do mercado. A gente não depende da bolsa de valores, a gente não depende do preço do dólar, a gente não depende da inflação, a gente não depende do emprego, a gente não depende do chefe, a gente não depende do movimento do comércio, a gente não depende do concurso público, a gente depende do Senhor. Aquele que dá, aquele que tira, aquele que dá a alguns lucro e dá a outros prejuízo. Saber e reconhecer isso só pode trazer alívio aos nossos corações, porque nós não estamos debaixo do nosso trabalho, da nossa mão. Nós estamos, então, debaixo das mãos do Senhor. E isso é um precioso recado para o nosso coração ansioso. Isso é um precioso recado para a nossa sociedade comunista, consumista, melhor dizendo, que quer acumular bens a todo custo. Há tempo, irmãos, de rasgar e tempo de coser, tempo de costurar. Há tempo de estar calado e há tempo de falar. E aqui, quando o autor fala de tempo de rasgar e tempo de coser, provavelmente nós vemos aqui uma referência prática ao luto e à humilhação. Os irmãos lembram que, costumeiramente, personagens bíblicos, quando se humilhavam diante de Deus ou quando passavam por momentos de luto e de sofrimento, eles rasgavam as suas vestes. Isso era um costume bíblico, um costume no tempo das Escrituras, onde, quando havia grande luto, eles rasgavam as suas vestes. Depois, então, que o luto passava, eles novamente costuravam as suas vestes e seguiam as suas vidas. Parece então que Salomão está nos dizendo que há tempo para o luto, há tempo para a tristeza. Mas quando esse momento passa, nós devemos compreender que é hora de costurar as nossas vestes e seguir a nossa vida. É tão interessante que o próprio mundo vem percebendo isso. Muitas vezes a gente via a tentativa de, quando se passava por momentos de luto, de tristeza, de perdas, de morte, sempre se evitava o luto, sempre se evitava o sofrimento. Até mesmo os homens do mundo têm percebido que evitar o sofrimento não é sábio. Evitar a dor não é sabedoria. A gente precisa passar pelo luto, a gente precisa passar pela dor, a gente precisa passar pelo sofrimento, mas também não é sábio permanecer no luto e permanecer no sofrimento. Do mesmo jeito que nós rasgamos as nossas vestes e choramos a nossa dor, nós devemos costurar novamente e seguir a nossa vida, porque há tempo de rasgar e há tempo de coser, e tudo isso vem do Senhor. Há tempo também de estar calado e tempo de falar. E aqui, irmãos, nós vemos claramente que há uma certa ligação entre esse tempo de falar e tempo de calar, com o tempo de coser e tempo de costurar. Porque quando nós estamos de luto, quando nós rasgamos as nossas vestes, nós nos calamos. Mas quando nós então nos alegramos e costuramos as nossas vestes, nós falamos. Ou seja, é sábio que o crente saiba falar e saiba ficar calado, porque Deus estabeleceu o tempo das duas coisas. Deus estabeleceu o tempo de falar, Deus estabeleceu o tempo de se calar. Devemos compreender que Deus, em sua soberania, reservou dias de silêncio. Dias onde não é bom falar, mas Ele também nos deu tempos de alegria, onde nós vamos conversar, brincar, cantar. Esse mesmo Deus, porém, então, nos deu dias para nos alegrar e dias, então, para nos calar. E o poema, então, termina ensinando no versículo 8 uma verdade maravilhosa. Há tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. E as palavras que Salomão aqui utiliza para terminar são as palavras do contraste, né? Mais uma vez ele usa os extremos
para falar de tudo que está no meio, assim como ele começou. Ele fala tempo de amar e tempo de odiar, são dois extremos, não é? Depois ele fala do tempo da guerra e tempo da paz, outros extremos também. E aqui nós vemos que Salomão não está só falando do amor e do ódio, ou da guerra e da paz, mas ele está falando de tudo aquilo que diz respeito à vida humana, aos sentimentos humanos e à vida humana. Ao falar então dos extremos do amor e do ódio, da guerra e da paz, o pregador nos lembra que todos os relacionamentos humanos, todos os nossos relacionamentos estão debaixo do seu controle. E que há tempo onde os homens odeiam e praticam a guerra, mas há tempo também onde os homens amam e então há paz. Mas tudo isso está debaixo do controle soberano do Senhor. Esse não é um texto que convida ao ódio, que convida à guerra, ou que convida a um amor tolo, mas é um amor que nos mostra que até mesmo o dia onde os homens amam e fazem paz, ou o dia onde os homens odeiam e estabelecem guerras, foram estabelecidos e determinados pelo Senhor. A gente não deve se desesperar quando nós vemos rumores de guerra, ou quando nós vemos um falso amor sendo compartilhado entre os homens. Deus estabeleceu um dia e Deus estabeleceu o outro dia. Tudo continua sempre como sempre teve, debaixo das mãos do Deus soberano. Há momento onde nós vamos odiar, há momento onde nós vamos amar, e tudo vem do Senhor, tudo é determinado pelo Senhor. Em resumo, irmãos, nós podemos entender que esse poema nos ensina a como viver nesse mundo ordenado soberanamente por Deus, aproveitando as estações, os tempos e as vidas. É comum, irmãos, que a gente queira pular etapas da vida. Os irmãos já devem ter assistido um filme, uma comédia pastelão, não é? Aquele filme Clique, né? Onde ele tenta passar as etapas da sua vida e descobre que isso não deu certo. E a grande verdade é que há uma razão nisso. Deus estabeleceu os tempos. E quando a gente tenta pular etapas, pular momentos da nossa vida, nós cometemos tolice. É provável que você, quando passa pelo luto, passa pela dor, você queria então apertar um botão e passar logo para o primeiro momento de alegria da sua vida. Mas isso não é possível, e isso nem mesmo é bom. Vive o tempo do luto como o dia de luto. Vive o tempo da alegria como o tempo de alegria. E saiba que tanto o luto quanto a tristeza foram dados pelo Senhor. Afinal de contas, o mesmo pregador nos diz: há mais sabedoria na casa que está em luto do que na casa que está em festa. Porque o dia do luto serve para reflexão, serve para a sabedoria. A soberania de Deus então nos leva a temê-lo. É Ele que fez tudo isso. É Ele que fez todas as coisas no devido tempo. E o versículo 14, que nós não vamos ler hoje, mas nos diz que Ele fez todas estas coisas para que o homem o tema. Nós somos chamados a temer o Senhor, a ter reverência, a ter piedade, a ter devoção a Deus, que é o princípio da sabedoria. Veja, o Senhor criou todas as coisas, fez todos os tempos, isso nos leva a temê-lo, isso nos leva à verdadeira sabedoria. Não queira descobrir o dia de amanhã, não queira passar rapidamente para o dia de amanhã, para a semana que vem, para o ano que vem. Viva o hoje, porque o hoje foi estabelecido pelo Senhor e o amanhã também será. Você não precisa se preocupar com o dia de amanhã, porque os tempos e todo o propósito debaixo do céu foram estabelecidos pelo Senhor. Por último, a gente precisa aprender com o Filho de Deus, com Jesus Cristo, pois ele sabia os tempos estabelecidos de cada coisa na sua vida. Quando buscaram apressar a sua missão, ele disse: ainda não é chegada a minha hora. Mas quando o seu tempo foi chegado, ele disse: é chegada a hora de ser glorificado o Filho de Deus. Jesus Cristo sabia o tempo de comer, de beber, sabia o tempo do seu nascimento, o tempo da sua morte. Ele não quis pular a sua morte, ele enfrentou como deveria enfrentar. Ele não quis pular o tempo de iniciar o seu ministério, ele iniciou como deveria iniciar. Ele enfrentou o seu sacrifício no momento que ele deveria. Ele enfrentou a sua dor no momento em que deveria. Em Jesus nós vemos então o perfeito Deus e perfeito homem. O Deus que estabelece os tempos devidos e o homem que sabe viver de acordo com os tempos estabelecidos. Nele nós vemos o tempo como o tempo sempre esteve e como sempre continuará estando, nas mãos do Deus soberano. Porque em Jesus, na plenitude dos tempos, nós vemos a perfeita obra de salvação do Senhor.
Jesus Cristo, na plenitude dos tempos, no momento certo, no momento devido, como nos diz o Novo Testamento, ele entrega a sua vida, ele morre pelos nossos pecados. Ele sabe viver o dia da alegria e o dia do luto. Irmãos, há tempo para todo propósito, inclusive para o propósito de redenção por meio do Senhor Jesus Cristo. Aquela bela música de Estênios Márcios, ela conclui o seu belo caminho, ela nos diz assim: a minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte, para a honra e glória do tapeceiro. Assim são as nossas vidas. Quando a gente olha da nossa perspectiva, tudo parece bagunçado e linhado. Mas um dia, quando a gente vê da perspectiva de Deus, nós vamos ver que desde o princípio, o Senhor planejou as linhas mais tortas da nossa vida, para que no final, honra e glória fossem dadas a Ele, tudo cooperando para o nosso bem. Vamos louvar o Senhor nesse momento, orando a Ele. Senhor nosso Deus, Deus bendito, que estabeleceu tempo para todas as coisas debaixo do céu, que tem um propósito para cada tempo e que tem um tempo para cada propósito. Deus que estabeleceu os dias do nosso nascimento, o dia da nossa morte, Deus que tem um controle soberano sobre todas as coisas. Nós te louvamos, porque as nossas vidas não estão nas nossas mãos, mas estão nas tuas mãos poderosas e soberanas. Nós te louvamos porque a nossa família não depende de nós, mas do Senhor. Nós te louvamos porque os tempos de felicidade, de luto, não são frutos do acaso desse mundo, mas são frutos da tua soberania. Nos ensina, Senhor, a viver o dia bom e o dia mau. Nos ensina a viver o dia do lucro e o dia da perda. Nos ensina a viver o dia do choro e o dia do riso. Nos ensina, Senhor Deus, a confiar nas tuas mãos, descansar os nossos corações ansiosos no Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nos ajuda a temê-lo, a honrá-lo, a devotar nossas vidas ao Senhor, sabendo que por mais que seja uma linha embaralhada aos nossos olhos na nossa vida, todas as coisas cooperam para o nosso bem e tudo redunda na glória do grande Senhor, o Deus de todo o tempo. Nós te louvamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.